Oi, prodígios, beleza? Hoje eu quero falar pra vocês, fazer um novo vídeo falando sobre você inverter os arquétipos e aí você inovar. Eu vou falar muito sobre as estratégias que a gente pode fazer também para inovar na nossa história, saindo do clichê, né? Saindo do oceano vermelho, como dizem, e indo mais para o oceano azul, que é uma metáfora que seria de um ambiente muito limpo em que você tá sozinho vagando nas suas ideias e que tem muita pouca concorrência, tá? Então eu vou falar desses dois tópicos, o oceano azul e o oceano vermelho, e também sobre você inverter os arquétipos para você inovar neles. Para quem não sabe o que é arquétipos, eu peço para que vocês vão no nosso card aí e achem um vídeo explicando o que são arquétipos, como é que a gente explica isso na estrutura de uma história, tá? Se você cria um mundo fantástico, um mundo bruxo como Harry Potter, um mundo de Terra-média como Game of Thrones, um mundo de super-heróis. Aqui no canal da Prod a gente é focado mais na construção de um mundo fantástico, até porque a gente está inserido nisso. A Prod Studios cria um universo de super-heróis, como o da Marvel e da DC, e a gente resolveu fazer esse canal para vocês que são criadores de mundos, não só de heróis, terem um feedback da gente da melhor maneira de se criar. Então é uma troca de conhecimento aqui, tá? Ninguém aqui é dono da verdade, né? Cada autor vai achar seu caminho, mas tem técnicas que, se você conseguir pegar elas que a gente solta aqui no canal e implementar no teu mundo, no teu universo, na tua história, na tua criação e principalmente nos teus personagens, você vai se destacar, é inevitável, tá bom? Então hoje eu queria falar sobre esse conceito do oceano azul e vermelho, como se destacar, e também sobre você inverter os arquétipos para inovar, tá? Então procurei no card sobre os arquétipos, mas falando sobre essa inversão de arquétipos, tá? Eu lembro que eu fiz um vídeo também falando sobre você quebrar um arquétipo, que você pegar um modelo de personagem que já está atribuído ao nosso inconsciente, como é que ele funciona, e você inverter ele, tende a ter muito sucesso. O maior exemplo disso que eu sempre falo é do Coringa. Você tem um arquétipo de um palhaço, a simbologia de um palhaço, que foi feita no nosso inconsciente desde a Idade Média, que o bobo da corte era para divertir o reino, divertir os reis, né, nas festas de gala lá, e já está atribuído que o palhaço é a simbologia, é o arquétipo do riso, o arquétipo da alegria. Quando a DC pegou esse arquétipo da alegria, essa simbologia do palhaço, e inverteu ele, eu quero dizer assim, ele tem um elemento de sensação e você pegar esse elemento de sensação e pôr o oposto desse sentimento. O palhaço está atribuído ao riso. Quando a DC pegou o Coringa, que é o arquétipo do palhaço, em vez dela colocar o riso da alegria, como o bobo da corte divertia na Idade Média, ela colocou o choro. O choro no que quesito? No quesito que o Coringa ele mata as pessoas. Então isso é uma maneira nova de você enxergar um arquétipo que já está no inconsciente de todos os seres humanos, não importa a raça, o credo das pessoas, a opção sexual, a idade, não importa. Todas as pessoas já têm no inconsciente que o palhaço deveria ser, já está na gente que o palhaço é alguém que diverte, que conta piada, que faz palhaçada. O Coringa ele pegou esse elemento e inverteu. Colocou a psicopatia no palhaço, colocou um assassino, um louco, tá? Um maquiavélico no Coringa. Colocou elementos maldosos que até então não eram popularizados nesse tipo de arquétipo do palhaço. Eu sei que se você pegar o It, o primeiro filme lá de trás, que eu não lembro a década, mas já retratava o palhaço como um demônio, e o It fez muito sucesso com isso, de você inverter um arquétipo, tá? Então isso é muito legal, porque quando você pega um arquétipo bom, um arquétipo forte, e inverte ele, você está inovando na tua simbologia, tá? Quer ver outro exemplo legal disso? Se vocês pegarem o filme da Freira, de horror, eu não gosto muito, não achei um filme legal, uma história legal, não foi bem contada,
mas causou um burburinho porque no nosso inconsciente o arquétipo da freira, a simbologia da freira, é alguém que é imaculada, pura. Você pode pôr elemento de casta, você pode pôr elemento de uma mulher que abriu mão de si mesma para se dedicar ao próximo. Então você pode ter alguns elementos de freira como a Irmã Dulce, que é uma santa. Você pode pegar a Madre Teresa de Calcutá, que foi canonizada santa. Mulheres que se doavam para o próximo. Elas não tinham interesses voltados para o ego. Elas se doavam para ajudar. Então já está muito no nosso inconsciente que a freira, ela tem essa simbologia. Eu não estou dizendo que todas são assim, tá? Mas já está no nosso inconsciente que a freira é um elemento de uma mulher que está voltada para Cristo e para a religião, para ajudar o próximo. Então essa simbologia, esse elemento do arquétipo da freira, ele traz para a gente a sensação de bondade, de caridade, de compaixão. E quando o filme da freira inverteu esse arquétipo, colocando um demônio, mudando a estrutura facial dela para uma boca com os dentes meio de monstro, um olhar sem serenidade, um olhar demoníaco meio preto, tal, um rosto meio azulado, tá? Você inverteu essa simbologia da freira e para o público isso é muito impactante. Por mais que a maioria possa ter ido ver o filme da freira através desse novo surgimento de filmes de horror, né, derivados do Invocação do Mal, que é uma franquia que está dando muito sucesso, e o filme da freira vem um derivado disso, eu sei que tem uma grande parcela desse público que foi simplesmente porque achou interessante uma freira ser retratada como um demônio. Isso até então, eu posso até estar enganado no que eu vou falar aqui, e me corrijam aí se eu estiver enganado, mas eu acho que nunca teve uma freira retratada dessa maneira. Um arquétipo bom ser retratado como algo do mal, algo maligno, tá? Então você inverteu e você jogou sozinho no jogo, no campo das ideias, digamos assim. Quando nós, autores, estamos escrevendo alguma história, construindo ela, você tem que pensar o que você pode fazer para inovar, sair do clichê, para que você não compita no campo das ideias com outros autores, tá? E aí que se você entende sobre arquétipos, você bota o arquétipo certo na tua história e inverte esse arquétipo de uma maneira que o público nunca viu antes. Tá aí a prova viva do Coringa e da Freira. Dois simples personagens pra gente entender essa inversão de arquétipos, tá? Ao decorrer do vídeo, se eu lembrar outra, eu vou falando pra vocês, mas deixa eu ver, se você pegar, por exemplo, o Shrek, ele é uma inversão de um arquétipo das fábulas. Eu também fiz um vídeo de Shrek, procurei aí no card sobre a desconstrução das fábulas. O Shrek, ele subverte todo o sistema de fábulas, tá? De um cavaleiro salvar uma princesa, da princesa indefesa, todos os personagens contidos no Shrek, eles são invertidos. E isso foi muito novo para aquela geração, né? Para mim, que assistiu Shrek pela primeira vez, já estava no meu inconsciente dos livros de fábulas ou de histórias que, sei lá, meus pais contavam ou que eu via na TV, da construção que a gente foi vivendo isso, né? Desde fábulas medievais de um cavaleiro nobre salvar uma princesa, a donzela indefesa, quando você desestrutura essa temática, é muito forte para o público. É a maneira mais certa de você inovar e sair do clichê. E ficar comum. Qual outro desenho, hoje pode ter muitos, mas naquela época qual outro desenho conseguiu fazer ou tinha feito o que o Shrek fez? De subverter os valores. Inversão de valores total. A quebra de arquétipo. Pensem aí qual outro desenho naquela época conseguiu fazer esse feito. Eu chutaria dizer que nenhum. Mas pode ser que eu esteja errado, né? Não sei se tem algum outro aí ao redor do mundo. Mas o Shrek foi o que popularizou essa quebra, essa inversão de valores. E isso foi muito marcante para a época, tá? Então percebam, se vocês têm uma obra aí, uma história que querem contar, e vocês acharam o arquétipo certo para que o público crie uma empatia melhor pela história, crie uma curiosidade por ela, tentem inverter esse arquétipo.
Vocês vão ver que fica muito mais potente para as pessoas, tá? É muito mais significativo uma pessoa ter interesse de ver uma história se é algo que soa para ela inovador, tá? Então você pegar uma história e colocar um arquétipo de um personagem seu, que é, por exemplo, um anjo, e você fazer toda a história construída de que esse anjo não é bom, mas ele é maligno, ou a construção de um anjo bom até ele se tornar mal, é uma inversão de valores, é uma inversão de arquétipos, porque o anjo é algo angelical, algo bondoso, assim como a freira. E você muda isso para algo do mal, para o público é muito forte. E o contrário também é legal. Você pegar algum arquétipo que tem uma simbologia do mal e colocar ela para o lado do bem, também soa muito forte. E o exemplo que eu acho muito forte disso é você pegar um elemento arquetípico de algum arquétipo do mal, como o próprio diabo, tá? E você inverter esse arquétipo, colocar algo bom, é aí que você surge um herói muito bom da Marvel, que é o Demolidor. Um herói que tem um arquétipo, uma simbologia do diabo, do próprio diabo vermelho, com chifre, que é algo que corrompe o ser humano, traz a maldade em si, e vocês podem ver que 99% dos filmes de terror mais bem vistos, né, mais bem produzidos, que mais tiveram bilheteria, a maioria deles, 99%, fala de demônio. Cada um do seu jeito. O It fala de um demônio palhaço. A Freira fala de um demônio freira. A Annabelle fala de um demônio na boneca, mas o demônio é um arquétipo que está inerente a qualquer filme ali. A maioria deles. Dos bons, tá? E quando você pega o diabo, o próprio diabo, que é um arquétipo que está relacionado à inversão da igreja, né, a maldade do mundo, algo que corrompeu a bondade, que traiu Deus, e você veste o Demolidor com essa temática, mas não põe o Demolidor como um vilão, mas como um protetor, alguém que guarda as pessoas, que deveria ser o papel de um anjo da guarda, e você pega um diabo e faz o diabo da guarda, que guarda Hell's Kitchen, que guarda Nova York, isso pra gente é muito forte e impacta. Eu sei que o Demolidor não é nem de longe um dos personagens mais vendidos da Marvel, mas quando se pega em HQ, ele com certeza é um dos mais adorados pelos fãs, assim, que gostam de ler histórias, que mais tem arcos bons, porque o arquétipo dele é muito bem feito e a inversão do arquétipo dele é perfeita, tá? Reparem aí como é que vocês podem fazer isso nos seus personagens. Pegar um arquétipo e inverter eles. Aqui na Prod a gente cria heróis, um universo de heróis. E a gente toma muito cuidado para querer inovar nesse campo de pegar um arquétipo e inverter nele. Porque isso pode ser, assim, crucial para o teu público ter uma paixão pelo que você está escrevendo, tá? Ele se sente fisgado. Mais do que você colocar um elemento comum, sabe? É isso que faz, hoje em dia, nas histórias que muita gente cria, você pega as plataformas de streaming, um monte de roteiristas, criadores criando cada vez novas histórias. Eu acho que é o caminho para inovar, ou pensar em inovar, porque inovação é muito difícil hoje em dia, mas o caminho para você conseguir o máximo de inovação saída do clichê é você pegar um arquétipo e inverter ele. Então primeiro vocês entendam sobre arquétipos e depois vocês tentem inovar neles, tá? Se você pegar séries da Netflix, que eu possa dar um exemplo aqui, é difícil, né? Você achar uma série que está invertendo os valores. Comentem aí no comentário se vocês sabem alguma série que da Netflix está invertendo todos os valores ali. Eu particularmente gostei muito do arco do Demolidor, das 3 temporadas, mas alguma que quebra arquétipo muito boa da Netflix agora eu não vou me lembrar. Mas me escrevam aí se vocês sabem alguma, até pra gente trocar ideias, tá? Mas o que eu queria dizer sobre a quebra de arquétipos é: peguem um arquétipo forte, bem conhecido pelo ser humano, um arquétipo que a maioria das pessoas ao redor do mundo tenha conhecimento sobre esse arquétipo. Se você pegar o diabo,
qualquer cultura do mundo retrata sobre o diabo. Por mais que ele possa mudar a forma física como cada um retrata ele. Mas ele é a maldade. Ele é o mal da mitologia, das mitologias espalhadas ao redor do mundo. Tem o diabo em si. A Igreja Católica tem o dela, ou a mitologia japonesa tem o próprio diabo. Se você pegar mitologias gregas ou romanas, ou celtas, ou outros tipos de mitologia, sempre tem alguma figura de algum deus que representava o submundo. Você pode pegar o Hades, por exemplo, da mitologia grega, greco-romana, que o cara cuidava do mundo dos mortos, do submundo. Ele retratava muito isso, do lance do inferno, do diabo. Ele retrata isso, tá? Então pensem aí qual arquétipo é mais conhecido. Tem arquétipos mais conhecidos, como o diabo, retratado em centenas de milhares de mitologias e centenas de milhares de milhões e bilhões de pessoas ao redor do mundo tem em si, no inconsciente, o arquétipo do diabo. Agora, se você pegar um arquétipo pouco conhecido, como se você pegar um animal que é específico de uma região, só tem lá, as outras regiões não vão ter contato com isso. Então, é muito menos popular, tá? Se você pegar um arquétipo de um gato, por exemplo, eu garanto para você que absolutamente todas as pessoas do mundo já tiveram algum contato com um gato. Qualquer que seja. Seja no vizinho, numa foto, no computador, viram um vídeo, ou alguém contou alguma história, sabe? Ou já tiveram um gato. Todo mundo já teve algum contato com um gato. Então ele é muito mais popular do que se você pegar, por exemplo, um personagem que só existe, um animal que só existe em Madagascar, por exemplo. Ele é específico daquela região. Você entende? Se pegar o Lemuri, né, se eu não me engano, do desenho do Madagascar, ele é só específico daquela região. Então ele não é tão popular assim quanto um gato. Então percebam, se vocês usarem arquétipos fortes, mais populares do que outros, e inverter eles, aí pode dar muito certo. É aí que você consegue inovar na sua história. E é aí que a gente entra no tópico 2, que seria o quê? O oceano azul e o oceano vermelho das nossas histórias. O que seria isso? O oceano azul e o oceano vermelho é um conceito de um livro, que eu não me lembro o autor, desculpem, mas procurem aí que vocês acham. Estratégias do Oceano Azul, o livro, se eu não estou enganado, em que o autor vai explicar para a gente modelos de negócios, de empresas e de histórias que conseguiram sair do senso comum, sair do clichê. Ele vai dar exemplos como, por exemplo, o Sex and the City, que é um universo masculino de, sei lá, putaria, de sexo, de droga, de bebida, que ele tá mais voltado, é um arquétipo mais voltado até então, pela nossa sociedade, para o universo masculino, sempre teve isso, e o Sex and the City mostra para quem está vendo que existe esse mundo no universo feminino. Isso é uma inovação. Por mais que para as mulheres possa sempre ter existido isso, mas não para todo mundo. Para os homens, talvez, a maioria de nós, talvez não soubessem disso, tá? Então ele quebrou o arquétipo, algo que estava vinculado ao universo masculino, e ele subverteu a regra colocando para o universo feminino. Isso é uma inovação, isso é uma quebra de arquétipo, e você sai do universo comum de fazer histórias clichês de universo masculino, de amigos que traem as namoradas, que vão pra balada, ou que bebem todas, ou que vão pegar geral, e você coloca isso, sai do clichê e coloca pro universo feminino. Pouquíssimas pessoas estavam fazendo na época, para não dizer nenhuma. Por isso que se popularizou o Sex and the City, tá? Então, sair do oceano vermelho, o oceano que autores competem para achar os mesmos arquétipos, os mesmos ambientes, a mesma estrutura de história, o mesmo protagonista. Vocês podem perceber que é muito fácil no ambiente de Oceano Vermelho os protagonistas se repetirem, eles ficam muito parecidos. O ambiente fica muito parecido, as cidades que se ambientam
na história ficam mais parecidas, os pontos de virada são muito parecidos, tá? Então o Oceano Vermelho, você vai cair no esquecimento. Por mais que hoje em dia tenha milhares de séries nas plataformas da Amazon, da Apple, da Disney+, da Netflix, isso é bom para quem escreve, porque a produção fica cada vez maior. Tem uma demanda forte hoje em dia. Mas ao mesmo tempo, é como você entrar num supermercado, tá? E aí cada corredor é de um gênero diferente, corredor A de terror, corredor B de comédia, corredor C de drama, corredor D de fantasia, e aí você vai entrando nos corredores, tem 50 marcas de sucrilhos e você fica perdido para decidir qual é o melhor para você consumir, tá? O que eu tô querendo botar de metáfora aqui? Você entra no supermercado e os sucrilhos é o que você quer consumir como sua série. Mas você só pode pegar um, ou dois, ou três, porque é o teu tempo. Você não vai conseguir assistir 80, 90 séries no mês. Você tem que selecionar quais séries você quer assistir. E é aí que os autores competem em gênero, né? Se você escreve fantasia, que tipo de fantasia você pode fazer para sair do senso comum e mostrar um novo jeito de fazer fantasia, tá? Você pegar o Harry Potter, é uma fantasia voltada para o arquétipo dos bruxos. Nárnia é uma fantasia voltada para elementos fantásticos de Terra-média, tá? Game of Thrones, Senhor dos Anéis, Terra-média, mas diferente de Nárnia. Percebem que são diferentes? Tá? Cada um vai ter um elemento novo. O Game of Thrones, eu vou fazer um vídeo depois, no futuro, falando o tipo de arquétipo que o Martin conseguiu fazer para se distanciar do Tolkien, por mais que ele possa ter se inspirado muito no Senhor dos Anéis. Mas a maneira como ele conta a história, a maneira como ele coloca os arquétipos é diferente. E é aí que inova para o público, tá? Então perceba, você está criando, você está num corredor de supermercado com um gênero, tem centenas de autores com esse mesmo gênero. Como que você inverte? Como é que você quebra o padrão? Sai do Oceano Vermelho, sai do senso comum e quebra o seu arquétipo da sua série. Porque fazer uma nova história, tá? Fazer uma nova mitologia de um mundo humano e um mundo bruxo, é muito difícil você querer competir com Harry Potter, mesmo depois de anos dele já ter sido feito. Porque vai cair no senso comum de que você está copiando descaradamente o Harry Potter. Mas como é que você pode trazer o arquétipo do bruxo se você se interessa por esse arquétipo? Tenta subverter. Você pode inovar, tá? Como é que você pode pegar uma Terra-média, como um Game of Thrones, um Senhor dos Anéis, e botar de uma maneira nova? Tenta fazer isso. Aqui na Prod a gente tá produzindo uma Terra-média pro universo de super-heróis, não tem a ver como uma franquia Game of Thrones ou um Senhor dos Anéis isolada em si. Ela tá linkada com o universo de heróis, mas no futuro eu vou querer mostrar para vocês que tipo de inovação no arquétipo da Terra-média a gente conseguiu fazer para que não ficasse no senso comum da Terra-média, que a gente já, vem percebendo ao redor dos anos, tá? O que mais que eu queria falar? Quando você pega dois arquétipos e mistura eles, pode ser a chave perfeita para você inovar na sua história. Vou dar exemplo. Se você pegar, por exemplo, The Walking Dead, que eu não consigo mais assistir, mas no começo eu acompanhei muito, tá? O The Walking Dead, o que é o The Walking Dead? Uma série de zumbis. Só que os zumbis já tiveram muitos filmes e jogos e animações voltadas ao tema antes do The Walking Dead existir. Vamos lá. Você pode pegar, por exemplo, Jorge Romero, começou com isso, tá? De zumbis, filmes de zumbis, Noite dos Mortos-Vivos. Você pode pegar, que mais tem de zumbi aqui? Resident Evil, um jogaço no começo, Resident Evil 2, 3, que você jogava para PlayStation 1, PlayStation 2, e você já utilizava do artefato daquele arquétipo. E tiveram filmes do Resident Evil, tá? Como é que o autor inovou no The Walking Dead? Ao invés dele fazer somente um apocalipse zumbi,
que já é um arquétipo, para que ele competisse diretamente com Resident Evil, com Jorge Romero, para inovar no conceito do zumbi, o que ele colocou? Colocou outro arquétipo em conjunto com o zumbi, e aí que ele inovou. Qual é o segundo arquétipo que ele pôs? O Velho Oeste. Então percebam que o The Walking Dead, ele nada mais é que um faroeste, tá? E o faroeste americano, completamente na época lá de 1800 e bolinha, que o americano disputava com o índio a terra. E o The Walking Dead, ele tem uma temática faroeste. Por isso que o xerife tem um chapéuzão de cowboy, eles ficam sempre nas matas, tá? Um ambiente totalmente velho oeste, em que o humano retrata o americano, que quer a terra para ele, quer dominar os espaços, e o zumbi é uma simbologia para o arquétipo do índio. Olha que interessante isso. O índio que perdia pro homem branco, né? O americano, o cowboy, perdia as terras porque não tinha tanta tecnologia, mas tinha aquela guerra. E ele é o zumbi. O zumbi, como os Estados Unidos retrata, alguém selvagem. E o índio, alguém selvagem, como eles retratavam, tá? Eu sei que os índios foram isolados lá e perderam... Putz, morreu todo mundo, né, pra falar a verdade. Mas é o que significa a guerra dos zumbis com o ser humano no The Walking Dead. Isso, nosso inconsciente... Desculpa. Nosso inconsciente, muitas vezes não... Ele capta isso. Mas o nosso consciente, para quem não estuda roteiro, para quem não estuda séries, ele não consegue captar, fica nas entrelinhas, fica no nosso inconsciente, mas você acha aquilo inovador. Então olha que maestria do autor. Velho Oeste. The Walking Dead é Velho Oeste. Se você pegar Red Dead Redemption, é um jogo de mundo aberto de Velho Oeste. Comum. Mas o The Walking Dead inova colocando o Velho Oeste com zumbis. É aí que está a jogada. Ele misturou dois elementos e deu uma série nova. Diferente do que se ele fizesse simplesmente uma Guerra Mundial Z, que é um apocalipse zumbi, nas cidades grandes, sem retratar nenhum elemento de Velho Oeste ou algum outro arquétipo. Ele não ia inovar. Ele ia competir com os autores no Oceano Vermelho que estão falando sobre apocalipse zumbi da mesma maneira. Algum tipo de doença, cidades e proteção. O The Walking Dead inova nisso, trazendo outros elementos. Então percebam, com esse exemplo que eu dou hoje para vocês, como que você inova na sua série, na sua literatura, no seu livro, na sua saga, tá? No seu quadrinho, tá? Tudo que você estiver criando hoje, tentem implementar dois elementos arquetípicos que já está no ser humano para que ele se relacione melhor na sua obra, tá? Por mais que o Velho Oeste tenha sido totalmente americano, como os Estados Unidos conseguem vender a rodo a cultura deles no Ocidente, o The Walking Dead se disseminou aqui também. Então percebam aí como inovar nessa série, nessa obra que você está construindo ou no quadrinho. Peguem dois elementos fortes, arquétipos bem conhecidos, misture eles e você vai inovar e vai sair do senso comum, que é o Oceano Vermelho, e ir para o Oceano Azul, que é um oceano que não tem outro autor ou tem muito pouco pensando nessa ideia. O mundo hoje é cada vez mais globalizado, totalmente falando isso, mas para você inovar, você tem que ir para o Oceano Azul, você tem que sair do senso comum, tá? Você tem que pensar diferente, usar a cachola para pensar, fazer uma estrutura nova. E estrutura eu quero dizer, você misturar os arquétipos. Primeiro entenda o que são arquétipos. Primeiro entenda os 12 arquétipos de Jung, que a gente fez vários vídeos falando deles. E depois misture um arquétipo de Jung com algum outro elemento. E aí você vai ter alguma série nova. É aí que está a jogada, tá? Não esqueçam disso, que isso faz muito sentido para que a gente está criando, para que a gente crie algo novo. Então, é uma simples dica
tá? Mas ela é profunda para que a gente pense sobre isso, como inovar na nossa história, como inovar no nosso mundo, tá? É isso que vai fazer toda a diferença para o nosso leitor, para o nosso espectador, tá? Para o nosso público em geral, tá? Antes de falar depois sobre público, sobre a estrutura de uma história, os pontos de virada e tudo, a gente tem que entender que a nossa premissa, né, a nossa ideia, a nossa inovação, ela vai bater direto para o público, né? O que você vai trazer de novo? Que sensações você vai me trazer de novo? Tá? E quando eu digo sensações, estou falando de arquétipo. Tá? Pensem sobre esse exemplo do The Walking Dead, essa simbologia que nem todo mundo capta, nem todo mundo mesmo capta. E porque que por mais que ele possa ter ficado depois de milhões de temporadas que eu já parei de assistir porque ficou arrastado, quando ele chegou era uma inovação. Você nunca tinha visto aquilo. Talvez o erro da produtora tenha seguido no caminho de querer enrolar a série para ter milhões de temporadas e ficar algo arrastado, tá? Mas é uma inovação, é uma inovação. O jeito que eles misturaram o Velho Oeste com o elemento zumbi foi uma inovação completa, tá? Então perceba como inovar. É isso que vai fazer a diferença entre ser um autor menino e um autor gigante, tá? Seja um autor gigante, inove no que você está fazendo, que o teu público vai ficar viciado no que você escreve, no teu mundo, no teu universo. E aí, cara, aí é que você vai ser... Eu não digo nem reconhecido, porque eu não vejo isso como uma... Pelo menos pra mim, eu não vejo isso um ápice a se chegar, mas algo que você leva a sua mensagem que você quer trazer pra sua história pro teu público, tá? Eu acho que quem escreve aí do outro lado, como eu, quer levar uma mensagem em si, né? Quer mostrar algum posicionamento seu, seja político ou não, seja social, seja um posicionamento em relação a relacionamento, ou seja o que for. Você quer levar uma mensagem para o teu público, mas leve ela da maneira certa, leve inovando, saindo, se destacando da multidão, tá? É como se você botasse uma camiseta, sei lá, você pega uma prisão dos Estados Unidos que todo mundo usa laranja para poder se destacar caso fuja, né, nas matas ali, um ponto laranja vai se destacar, né? Então é mais ou menos isso, você destacar no meio de algo que é para ser camuflado, algo que todo mundo está fazendo senso comum no Oceano Vermelho. Então pensem aí como inovar nos arquétipos, tá? Hoje eu vou ficando por aqui, espero que tenha feito sentido para vocês esse conteúdo. Se vocês gostaram, comentem aí, tá, abaixo, quais séries, obras, quadrinhos, seja lá o que for, cinema, filmes, inovaram no conceito de oceano azul, saíram do senso comum, colocaram elementos arquetípicos novos ou fundiram arquétipos, tá? Coloquem aí alguns elementos pra gente trocar a figurinha. Deixem dúvidas, sugestões, críticas, elogios, seja lá o que for, a gente responde para vocês. Se inscrevam no nosso canal, ativem os sininhos para as notificações. Espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente no Instagram, que é o Prod Creators, tá? E o do universo da Prod dos heróis é o Prod, @Prod_Studios, tá? E do mais é isso, galera. Até a próxima.